Então, pessoal, vamos começar mais o MF Talks. Eu estou aqui com o Gilvan Bueno. O Gilvan foi uma indicação de um dos alunos do grupo. O Gilvan vai falar um pouco também, ele tem muita experiência no mercado financeiro, hoje ele é CEO da Financier Educação, e ele vai falar também bastante de outras áreas do mercado financeiro, saindo um pouco de fundos de investimento, investment bank, abrir um pouco a cabeça de outras áreas do mercado financeiro. Então, começando já a agradecer a sua presença, se você puder também começar um pouco se apresentando, contando a sua história no mercado financeiro. Ô, Rafael, primeiro parabenizar vocês, todos os seus alunos, dizer que a sua história é muito bonita, tive o prazer de pesquisar e é uma grande alegria estar aqui. Indo logo para o mundo skin the game, como diz o Taleb, a minha história no mercado financeiro é bem recente, eu tenho 39 anos, até os 27 anos eu ainda não tinha encontrado o mercado financeiro, mas nos últimos 12 anos eu tive algumas passagens muito especiais. Então eu fiquei 5 anos, fazendo a linha cronológica de onde eu comecei, começando lá da primeira casa, que foi a Geração Futuro, que é a atual Genial. Depois eu passei pelo Banco Itaú, entrei na fusão com o Itaú Unibanco e virei consultor de investimentos. Sou da segunda turma de formação de consultores do Itaú Unibanco, me orgulho muito. Depois eu entrei no BTG Pactual, antes do IPO, e vivi o IPO. Fiquei 5 anos no BTG Pactual e também lá eu fiz o curso de formação no mercado de capitais do BTG Pactual, que me mudou também muito, com sócios, foi um projeto interno. Fui escolhido ali entre várias mentes do banco, fui da segunda turma também, então foi muito especial que eu vivi isso dentro da casa. Depois eu enxerguei que o mercado de agente autônomo poderia ser uma grande oportunidade, saí do BTG Pactual, construí uma carteira de 58 milhões e abdiquei dela para construir o Financeiro Educação. Minha passagem como agente autônomo foi muito feliz, eu me tornei sócio dos escritórios G20, né? Tem o G20, são os 20 maiores escritórios da XP no Brasil. Eu me tornei sócio ali com equity pequeno, mas me tornei equity em 3 anos e do zero eu construí uma carteira de 58 milhões de reais. Bem, quando eu termino essa minha apresentação, as pessoas sempre perguntam, mas qual é a sua formação, da onde você veio, como aconteceu? Bem, esse é um ponto bem interessante, né? Até os 27 anos eu era garçom, eu servia a mesa, e um dia um cliente, quando eu estava contando para ele minhas interpretações sobre um livro de uma personalidade, o livro era O Pai Rico, Pai Pobre, e a personalidade é o Chris Gardner, que foi interpretada pelo Will Smith na Procura da Felicidade. Ele falou assim, você quer trabalhar no mercado financeiro? E aí eu entrei, só que até os 27 anos eu ainda não tinha terminado o segundo grau, então eu fiz uma coisa chamada EJA, Educação de Jovens e Adultos, fiz o Enem ProUni, ganhei uma bolsa, fiz uma faculdade privada e depois eu fiz várias certificações. Né? Eu tenho o CEA, tenho a Ancor e tenho a CPA 20. Ah, legal. Pô, muito legal a sua história, eu acho que foi inspiração para muita gente. E até já começar abrindo um pouco a cabeça que, às vezes, realmente, fundo de investimento, investment banking, é uma seleção que já tem um certo perfil de faculdade, de ter o CR alto, mas o mercado financeiro é muito amplo, tem muito espaço para muita gente em várias outras áreas. Então, falando na carreira de agente autônomo, que me perguntam muito, e essa pergunta eu nem tenho muita propriedade para responder, que me falam assim, agente autônomo, teoricamente, não tem grandes barreiras de entrada para começar na profissão, mas o maior problema é como construir uma carteira de cliente para você começar a ser remunerado. Então, como é que como é que são os primeiros anos como agente autônomo? Quando você entra, você não conhece muita gente, não tem cliente. Como é que é esse processo de construir uma carteira do zero? Pergunta, Rafael, e eu posso afirmar que eu tenho total condição de responder ela da seguinte perspectiva. Como é criar uma carteira de investimentos sem nenhum contato, sem nada? Eu pedi demissão no BTG Pactual na sexta, na segunda eu virei agente autônomo. 3 anos depois eu tinha uma carteira de 58 milhões de reais. Eu acredito que eu tenho entrado num momento do mercado muito interessante, que era ali a consolidação do setor. O setor estava basicamente se organizando. Então, eu poderia... Só uma pergunta. Você tinha alguma conexão inicial, assim, com algumas famílias ricas, com alguma coisa, ou não tinha conexão nenhuma, assim, quando você... Excelente pergunta também, porque o nome disso a gente chama de cross-selling no mercado, né, que é a sua rede de contato, sua rede de relacionamento. Eu não tinha muito networking. O que eu tinha? Eu tinha uma escola onde eu tinha cursos preparatórios para gerentes de banco, CPA 10, CPA 20. Então, o meu único contato era esse. O que eu fazia muito era muita palestra. Então, fiz muita palestra gratuita, visitei muito, usava o poder da indicação, copiei um pouco o modelo de negócio da Prudential, e eu fiz uma seleção de 50 nomes que poderiam me ajudar no mercado. Eu fiz um curso, está lá na nossa plataforma, que é o www.sejafinancier.com.br, que é noções básicas para se tornar um agente autônomo. Eu chamei 4 grandes personalidades do mercado para falar um pouco sobre isso. Mas o seguinte ponto é, agente autônomo é possível sim, e aí eu vou dar um pouco de números, tá, Rafael?
Primeiro ponto é o seguinte, o Brasil tem 210 milhões de pessoas e mesmo que esse crescimento que nós tivemos na Bolsa de Valores agora, que eu discordo um pouco desse 1 milhão de pessoas na Bolsa, nós temos 0,3% da população investindo no mercado de ações, ou seja, 3 milhões de pessoas. Um outro ponto é que o Brasil tem ali 1.000 fundos imobiliários. Então, você tem 1.000 fundos imobiliários para atender 210 milhões de pessoas. Agente autônomo de investimento existem 10 mil. Certificados com CPA 10 e CPA 20 deve ter aí umas 500 mil pessoas no Brasil. Ou seja, você tem um número muito grande e uma população aqui que atende isso muito pequena. Fundos de investimento, a nossa relação saldo em fundos de investimento versus PIB bateu 5 trilhões de reais ano passado. Então, você tem números muito maiores a serem descobertos ainda. Por exemplo, empresas listadas na Bolsa de Valores, você está chegando a 700 empresas. Quando você olha, por exemplo, o Russell 3000, você olha outros mercados, por exemplo, como a Índia, você tem um número maior de empresas participando. Então, as pessoas no Brasil precisam falar de investimento. Qual é o desafio aqui, Rafael, que poucas pessoas têm falado, é o seguinte: as maiores casas de investimentos do Brasil hoje, de agentes autônomos, elas querem os melhores clientes, né? Os clientes com 300 mil reais. Isso é difícil. Você um estudo agora mostrando que dessa população que entrou na Bolsa de Valores agora, eles possuem 6 mil reais como um ticket médio de investimento. E isso é tão verdade que nós enxergamos o seguinte: vários IPOs estão sendo cancelados porque não está tendo demanda. As pessoas não têm caixa para comprar. Então, um dos meus propósitos aqui é colocar mais pessoas no mercado financeiro para que elas possam aumentar sua renda. Acho que o desafio do Brasil é aumentar a renda para você investir cada vez mais no mercado financeiro. Então, um agente autônomo, o primeiro grande lance é: quem quer ser agente autônomo tem que botar uma meta, 50 milhões de reais em 3 anos. Se você chegar a 50 milhões de reais em 3 anos, você tá sustentável para os próximos anos. E lembra sempre o seguinte: o agente autônomo é uma empresa que tem um payback de 3 anos. Por mais que as pessoas façam discursos diferentes, se você não tem contato, se você não tem relacionamento, você não vai conseguir isso no D0. A relação do dinheiro, Rafael, é confiança. E então o seu cliente ele tem que sentir confiança em você. Então, o primeiro ano você fecha negativo, então você tem que ter um fluxo de caixa para se manter. Você pode ter ali uma atividade complementar. E foi assim que eu me mantive, tá, Rafael? No primeiro ano como agente autônomo, eu basicamente dava muito curso, fazia outras atividades para eu ter corpo e segurar. Aí, quando eu fiz 3 anos, eu estava com uma carteira maior e maiores noções, melhores redes de... Entendi. Então, realmente, assim, o primeiro ano é um ano que você tem que ter uma reserva, pelo menos, para se segurar o primeiro ano. Assim. Não costuma ter, tipo, um salário inicial, assim, você começa, tipo, zerado, o escritório normalmente ajuda, assim, com esse primeiro passo. Excelente. O meu deal, né, o meu acordo com esse escritório foi o seguinte: o primeiro ano eles iam me dar uma ajuda de custo para me manter. Mas por quê? Porque eu estava no BTG Pactual, eu me vendi bem, eu tinha... Se existisse um valuation pessoal, e você gosta do tema, o meu valuation pessoal era muito rico nesse critério, né? Eu tinha um curso, eu falava com bancários, já tinha ali uma noção, estava ganhando espaço na rádio. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho uma matéria de finanças pessoais na FGV como professor convidado. Então, hoje minha bagagem é maior. Hoje eu sou membro de um comitê de investimentos de um fundo que tem mais ou menos 45 milhões de reais voltado para a igualdade racial. Então, eu sou muito mais conhecido, né? Apareço na Globo, Record, então hoje é mais fácil. Estou criando uma empresa, sou CEO de uma empresa de capital fechado, então é mais fácil. Mas para quem não tem esse valuation pessoal, é difícil a empresa te dar uma ajuda de custo. Rafael, sabe quanto foi o valor do meu primeiro mês? R$150. R$150 foi o que eu recebi no meu primeiro mês como agente autônomo. Então, não tem salário, a pessoa tem que ter uma reserva. E se aí, Rafael, e você vai gostar muito do que eu vou comentar, se você não tem reserva, você vai ter um risco. Você vai colocar os seus clientes em operações com muito risco e vai expor eles. Eles podem perder seu patrimônio. E aí você quebra, né? Então, você não tem essa reserva, você vai colocar mais isso na carteira e você é um especialista nisso. Você sabe que se você não tem a obrigação de dar retorno ou uma cobrança, você faz a sua gestão mais fácil. Mas se você fala assim, eu tenho que ter dinheiro para comer e viver, fica mais difícil. Não sei se você concorda comigo. Concordo. Eu acho que realmente assim, a pessoa tem que querer isso e tem que se dedicar a isso, porque realmente eu acho que os primeiros anos vai ser mais difícil. Então, até falando assim, o que você considera como outras boas opções de carreira e quais certificados precisa para saindo um pouco desse mundo fundo de investimento e investment bank, falou um pouco da carreira de agente autônomo. O que você vê, assim, pessoas que estão tentando, não estão conseguindo ser chamadas
entrevista para fundos de investimento, que outras opções de carreira você vê no mercado financeiro, mas a pessoa sonha em trabalhar no mercado financeiro? Excelente. Para responder essa pergunta, eu queria fazer uma analogia com um livro que eu gosto muito chamado Cauda Longa, foi escrito pelo Chris Anderson, e ele falava um pouco da mudança da forma de consumo das pessoas, né? Hoje, quando você olha, por exemplo, para fundos de investimento, quem está olhando está pensando como cauda longa. O que é cauda longa? Rapidamente, tá, Rafael? Na década de 80, o Michael Jackson vendia 1 milhão de cópias. Então, se você fosse numa loja comprar, a loja só ia botar CDs do Michael Jackson. Quando o Steve Jobs muda a indústria da música e começa a vender música a $1, você não compra mais um CD, você compra uma única música. Tanto que a indústria agora, ela não faz mais CD, ela faz um single, põe esse single no YouTube e se esse single tem 1 milhão de visualizações, você emplaca o CD. A mesma coisa aqui é o mercado de investimento quando a gente pensa. Eu fui agora, ano passado, em Genebra, em Nova York, conversar com alguns gestores, até o Banco of America, quero cumprimentar os banqueiros do Banco of America, o Valdemar Bento, o Paulo Carvalho e o Nando, que são caras que trabalhavam no JP Morgan, muito meus amigos, e vou até compartilhar esse conteúdo com eles. Você não tinha muitos fundos de investimento. Então, quem está olhando para o fundo de investimento, ele está pensando numa cauda longa. Por quê? O mercado financeiro tem os fundos de investimento. Então, você tem ali talvez 4, 5 mil fundos no Brasil para empregar gênios como você e outros mais, é cauda longa. Vai sair sempre um pouquinho de um determinado assunto. O que você tem que fazer é olhar, por exemplo, áreas como crédito, as áreas como cooperativas de crédito, áreas como os próprios ali, as gestoras de recursos, os agentes autônomos. Então, se você fez um curso, está altamente capacitado, tem uma área chamada back-office. O back-office é uma área que as pessoas olham com muita resistência, mas o BTG Pactual viu que as pessoas se tornavam sócios muito mais rápidos pelo back-office do que pelo front-office, sendo bem transparente para vocês. Então, às vezes, você pode começar no back-office, ganhando corpo, fazendo relacionamento, vendendo a sua placa da sua instituição. Tem um amigo do Banco of America, que é o Fernando, que trabalhou comigo na Geração Futuro, que ele é back-office lá, ele é back-office em Nova York, mas ele lá está fazendo relacionamento, conversando, para conhecer pessoas, né? Esse negócio é um negócio de networking, então você vende a sua placa. Então, se você está no back-office de uma instituição, você pode falar, estou no back-office aqui fazendo isso. E também tem as fintechs que estão mudando o jeito de investir, também tem as instituições 588, que são equity crowdfunding, que é um mercado que tem puro crescimento. Então, você tem muitas oportunidades em diversas áreas. Então, você tem oportunidades em securitização de recebíveis, crédito, fintechs, back-office. Como disse aquele filme, o Rafael, o dinheiro nunca dorme, né? Então, você tem oportunidade em diversos mercados. Basta o quê? Você ter uma rede de contatos, estar antenado a essas transformações e mudar. Para encerrar, Rafael, existe uma frase que eu até usei com esse jogador de futebol, mas eu sou muito ruim, então não avançou. Mas é o seguinte, as pessoas falam assim, o sol que brilha para um, brilha para todos, né? Mas o que ninguém conta você tem que se colocar lá onde o sol brilha, porque às vezes o sol está brilhando numa outra parte, mas você não está identificando isso. Então, quem está insistindo muito em fundo de investimento, existe um mercado muito mais amplo que vai te dar mais oportunidades sem ser fundo de investimentos, que na minha visão é uma cauda longa. Você tem poucas casas contratando. Perfeita a resposta, acho muito boa. Espero que inspire as pessoas também a buscar outras áreas, correr atrás de outras áreas, como você fez também. E até falando a importância, você já comentou um pouco, só para reforçar, que eu também falo bastante no grupo, a importância do network. Como é que você acha que a pessoa deve começar esse network no mercado financeiro? Qual que você acha que é a importância do network no mercado financeiro? Excelente, né? Eu tenho um slogan aqui na escola, no Financeiro Educação, que o melhor investimento é no seu conhecimento. A grande pergunta para responder isso com muita propriedade, com muita autoridade, é o seguinte. Eu tenho um termo, tá, o Rafael, que eu chamo menos 10. Se você me perguntar assim, o que é o menos 10? As pessoas falam assim, eu comecei do zero. Tá bom. E quem começou negativo na vida, né? Quem começou negativo na vida não começou nem do zero. Então, o Gilvão é o menos 10, esse é um tema que eu estou escrevendo atualmente. E como menos 10, eu não tinha muito networking, né? Primeiro, eu não fiz a Santíssima Trindade da Educação, não estou questionando quem fez. Para quem ficar curioso, Santíssima Trindade é Santo Inácio, Santo Agostinho e São Bento, que são casas de renomes no Rio de Janeiro, tá? Então, eu não fiz a Santíssima Trindade, na verdade, eu fiz uma escola pública. Então, como um cara que fez escola pública, que não tem muita renda, que não tem um perfil étnico e conhecido do mercado financeiro, conseguiu aí passar por grandes casas, hoje tem uma boa rede de relacionamento. Conhecimento. Acho que para quem não tem network, ele tem que se envolver com conhecimento, ele tem que ter um capital intelectual, um capital social diferente. O que eu digo sobre isso, né?
o Charles Munger, que é o sócio do Warren Buffett, tem uns comentários bacanas, mas o Warren Buffett tem um comentário que eu gosto mais. Alguém chega para ele assim, mas Warren Buffett, como é que você sabe isso tudo? Aí ele pega um calhamaço de papel e fala, cara, eu estudei isso aqui, esse é o meu conhecimento. Então, acho que você tem que conhecer um pouco de tudo, você saber conversar de diversos assuntos e se colocar onde estão esses berços, essas pessoas, e se tornar ali uma referência nesse assunto. Não adianta você ser um fanfarrão que promete mundos e fundos, que vai fazer isso ou aquilo, e não entregar. Então, para você fazer um bom network sem dinheiro, que era o meu caso, eu não tinha dinheiro, não tinha poder econômico, né? Você tem que estar em boas rodas de discussão, falando com pessoas e pensando diferente, não seguindo a manada. Então, eu me orgulho muito de ser um cara que navega contra a manada, que vai contra a corrente na maioria das vezes. O cara que me influencia muito é o Jorge Soros, eu sou fã do Jorge Soros. Ele tem um cara na filosofia que ele chama, que é o Karl Popper. Karl Popper é um cara que fala muito sobre isso, assim, um pouco contra a corrente. Então, para quem quer fazer networking, você tem que pensar diferente, investir em conhecimento e se alimentar em fonte de conhecimento que outras pessoas estão desprezando. Perfeito, muito, muito boa a resposta. Acho que está sendo ótima a participação, mas já está chegando no final aqui do tempo, a gente tenta fazer sempre um pouco curto. Então, mais uma vez, agradecer a sua presença, mas antes de terminar, pedir uma indicação de livro. Eu sempre peço algumas indicações de livro na área de mercado financeiro, de finanças. Você indicaria assim, para quem está começando? Olha, eu tenho muitos livros, né? Eu li bastante. Eu poderia indicar o livro que me tirou da minha zona de conforto quando eu era garçom, que foi O Pai Rico, Pai Pobre. As pessoas me criticaram quando eu falei desse livro, mas esse livro, se você lê ele com muita cautela, sem pressa, anotando tudo, esse livro ele tem umas partes muito fantásticas, né? A frase clássica que é fazer o dinheiro trabalhar para você, mas ele tem uma resposta boa que é o seguinte, para quem está tentando entrar no mercado financeiro. O trabalho é um problema de longo prazo que nós vivemos no curto prazo. O que isso quer dizer? Trabalho vai ser um problema para a sua vida inteira. Só que você vive isso no seu curto prazo diariamente. Isso está lá no Pai Rico, Pai Pobre. E o que você faz para tentar fugir dessa questão? Bem, o livro está lá, então vou deixar vocês curiosos. O segundo livro, que foi o livro que eu estava no BTG e acendeu minha lanterna, foi Good to Great, né, do Jim Collins. Eu sou apaixonado pelo Jim Collins, que são Empresas Feitas para Vencer. Eu adoro esse cara e são 2 livros que mudaram meu mindset e eu recomendo para qualquer pessoa. Perfeito. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação, Giovanni. Acho que foi ótima a participação. Vou mandar no grupo também o link da Financeira Educação. Se quiser, só para fechar, falar os cursos que tem, as opções que tem lá na Financeira Educação. Parabéns por todo o projeto e por toda a trajetória. Imagina, eu que agradeço a você. O meu convite está estendido. Eu acredito que esse é o primeiro de muitos encontros. Te parabenizar. Você é um cara que está pensando fora da curva. Sei que você vai ser pai daqui a pouco, então seu filho vai ter um grande exemplo, um grande pai. Imagina. Nossos cursos aqui, eles são cursos para quem quer aprender a investir. Hoje eu acredito que qualquer pessoa possa investir. Nosso propósito aqui é construir uma ascensão social e econômica. Então tem curso sobre tesouro direto, mercado de ações. A gente tem o Rafael aqui no Rio de Janeiro, Avenida Maracanã 1292, um laboratório de habilidades econômicas. A gente se senta aqui e aprende na prática. A gente tem uma sala de ações no segundo andar, é um local para discussões, enfim. A gente tem um ambiente muito rico para proporcionar uma experiência muito transformadora dos nossos alunos. Então, o nosso propósito aqui é construir uma ascensão social e econômica e permitir que qualquer pessoa possa investir e trabalhar no mercado financeiro. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Tchau, tchau. Até a próxima.